energia e sustentabilidade na MIPSI de projetos e parte da equipe do LEDS Lab. Vamos dar início, então, ao nosso evento, apresentando algumas regras para termos um melhor aproveitamento deste webinar, do nosso tempo. Então, passando aqui as regrinhas. Primeiro, como o Diogo comentou, é muito importante que vocês nos enviem seu nome, o cargo e a organização que trabalham no chat, para podermos ter um controle de presença. E todas as perguntas, comentários que vocês quiserem fazer, podem enviar pelo chat também, nossa equipe vai estar de olho lá. A gente pede para que sempre indiquem de onde vocês estão falando, né, o nome de vocês, a organização, e utilizem um P quando forem perguntas e C para comentários. Nós vamos estar moderando e conversando sobre essas dúvidas, então fiquem à vontade. A gente pede que todos os microfones fiquem no mudo e as câmeras desligadas. Nesse momento ela vai estar aberta apenas aos palestrantes. Se por acaso você gostaria de intervir por voz, também pedimos que escreva no chat seu desejo e a gente conversa com os organizadores. Pedimos também que todos os palestrantes usem o tempo de forma precisa e responsável, conforme combinamos, para que possamos manter toda a nossa programação fluindo super bem. E aviso a todos que esse webinar está sendo gravado. Vou apresentar também um pouco a agenda do nosso dia de hoje, dessa tarde. Então, começamos com essas boas-vindas, com a apresentação da agenda. Vamos ter uma apresentação, uma abertura pelo secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo. Depois vamos falar um pouco sobre como está o processo do LEDS Lab em Recife e Belo Horizonte. Nós vamos contar com a participação dos pontos focais dessas cidades, então a Edna Menezes, que é gerente-geral de sustentabilidade da Prefeitura do Recife, e com a Ana Caetano, que é analista de políticas públicas da Gerência de Projetos Especiais da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte. Depois, vou falar um pouquinho para vocês sobre como podemos agir, né, em prol da eficiência energética em edificações. Teremos como convidado o Felipe Faria, que é CEO do Green Building Council Brasil, para falar um pouco sobre edificações eficientes no nosso país. Seguimos, então, com a apresentação do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Temos a Clarice Degani, que é coordenadora executiva, Maria Andréa Triana, que é coordenadora do Projeto Cidades Eficientes, e teremos a presença da Sibeli Lorenzi, que é da Prefeitura de Florianópolis, diretora de Planejamento e Região Metropolitana, para falar um pouco sobre a experiência, né, do CBCS de Florianópolis na construção de políticas públicas voltadas à eficiência. Teremos também a apresentação do Paulo José Ferreira, que é educador ambiental e coordenador do Comitê de Mudanças Climáticas de Betim, para apresentar o estudo de caso, que é um centro de educação ambiental. E, por fim, teremos, então, aberto esse espaço de discussão para que experiências sejam trocadas, dúvidas sejam tiradas. Vocês poderão direcionar suas dúvidas a um dos apresentadores. Por favor, deixe indicado na pergunta quando enviarem. Ok? Então, eu gostaria de convidar o secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, para dar boas-vindas a todos. Boa tarde, pessoal. Uma satisfação estar aqui com vocês. Estou falando de Belo Horizonte, então quero cumprimentar todos os amigos. Vejo que são muitos, não só de Belo Horizonte, mas também de várias cidades associadas ao ICLEI, as pessoas dos colegas de Belo Horizonte, a Ana Caetano e do meu xará Rodrigo Nunes. Quero desejar que todos estejam bem, com saúde, nesse momento tão desafiador para o mundo todo, mas particularmente para a sociedade brasileira. Quero dizer que é um projeto muito especial, o Urban LEDS, e quero dar um abraço na equipe do ICLEI, na pessoa da Sofia, da Camila, do Diogo, por ter acreditado no desenvolvimento dessa metodologia, LEDS Lab. Nós estamos experimentando o Urban LEDS aqui na América do Sul e quero crer influenciando positivamente os outros 8 países, as outras 70 cidades que fazem parte desse movimento coletivo que tem por objetivo demonstrar que é possível, sim, fazer um processo de planejamento climático eficiente, com impacto a partir das cidades. Portanto, é possível também implementar o Acordo de Paris a partir do território, a partir do âmbito local. Quero agradecer
a consultoria que nos acompanha nessa jornada, e mais do que uma consultoria, um consórcio de consultores muito qualificados já é uma parceira nossa, nós já estamos em diálogo para pensar a próxima edição do LEDS Lab, já fora do âmbito do projeto Urban LED, já incorporada às rotinas do ICLEI, então Isabela pela MITCID, a Helene pela iCare, quero abraçá-los e ao abraçá-las, abraçar todo o consórcio que nos acompanha, tanto aqui como lá na Colômbia. Quero dizer que é muito importante que a gente tenha nessa primeira sessão parceiros como o GBC, e está aqui o Felipe Faria, diretor do Green Building Council, também membro do nosso Conselho Consultivo, obrigado por sua participação, sua presença, mas também o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, a Clarice e a Maria Triana, que estão nos acompanhando hoje, que vão trazer insumos muito importantes para que a gente possa pensar as edificações sustentáveis a partir da perspectiva da eficiência energética. Dizer que para nós é um momento de aprendizado, né, também, com toda humildade, tranquilidade. Nós queremos aprender com vocês, parceiros, queremos aprender com as cidades que estão aqui. Eu já mencionei Belo Horizonte, quero dizer de Florianópolis e Betim, quero dizer de Recife. Belo Horizonte e Recife são as duas cidades selecionadas para um mergulho mais aprofundado nessa rodada do LEDS Lab, mas a gente quer fazer desse movimento um movimento de aprendizagem, de troca coletiva. Portanto, esse workshop é aberto, já com 62 participantes, parceiros e cidades associadas. Eu quero destacar duas dimensões importantes e complementares desse movimento. O primeiro, então, é o advocacy, ou seja, nós queremos olhar para aquelas mensagens que o Acordo de Paris traz, as suas perspectivas de incidência no âmbito das construções sustentáveis, nesse caso com um olhar particular para a eficiência energética, queremos entender como é que isso vira norma, como é que a gente pode trazer isso para dentro dos instrumentos de regulação de uso e ocupação do solo, para dentro dos planos diretores, critérios. Eu vejo que tem muitas pessoas de outras secretarias, portanto, critérios para reformas e construções de edificações públicas em todos os âmbitos, na educação, na saúde, em tudo aquilo que o poder público tocar. Eu queria, isso é uma ambição alta, mas eu queria que a gente tivesse uma rigidez normativa para permitir novas edificações sustentáveis apenas com critérios de sustentabilidade o mais rígidos possíveis, né? Acho que a transição é necessária, mas a gente precisa acelerar esse nível de ambição normativa e esse nível de vinculação com os processos de licenciamento ambiental e de construção, contratação por parte do poder público. Por outro lado, os parceiros das instituições financeiras que estão nos acompanhando nesse movimento, eu quero saudar aqui os que eu vi antes de começar a minha intervenção, os parceiros da Caixa, os parceiros do BNDES, do Banco do Brasil, enfim, todos eles que nos acompanham nessa jornada, também manifestar nossa satisfação por tê-los conosco. A gente quer aperfeiçoar a inteligência do ICLEI no âmbito da facilitação, articulação e capacitação dos governos locais para acessarem as diversas formas de acesso a recursos financeiros disponíveis para projetos sustentáveis, nesse caso, eficiência energética. E dizer que a gente quer ver também nos critérios de desembolso, seja para uma parceria público-privada, seja para um financiamento, um recurso não reembolsável, qualquer modalidade de recurso, os critérios de desembolso muito rígidos também, exigindo, demandando dos governos locais um esforço de incorporar nos seus projetos o compromisso com a sustentabilidade. Acho que esses dois movimentos são necessários, a gente precisa avançar com mais agilidade com esses movimentos, e eu acho que se a gente fizer essa pactuação ampla, de um lado, dos tomadores, dos legisladores, enfim, de quem está governando um território, e do outro, de quem está desembolsando, de quem está facilitando investimento para financiar projetos no território, nós vamos ter, de fato, uma sinergia para acelerar esse movimento. Eu não quero me alongar, dizer que o ICLEI
tem muita satisfação de fazer parte da Aliança para a Ação Climática, a ACA. O ICS é um grande parceiro, assim como o WWF e outras organizações. E no âmbito da ACA, a gente quer impulsionar exatamente esse nível de advocacy, tão refinado, tão próximo do território, com capacidade de transformar, de fato, a forma de ação, tanto dos governos locais, como também dos financiadores, por outro lado. Dividir com vocês, com muita satisfação, que hoje nós fizemos a nossa assembleia, agora de manhã, acabamos de celebrar os bons resultados de 2019 e mostrar para o conjunto de associados os nossos planos para até 2021, até o final de 2021, e colocar duas referências mais amplas na mesa. O primeiro é o ICLEI Innovation. Nós lançamos na semana passada uma ampla chamada para parceiros, para apoiadores dessa iniciativa nova e que tem, de fato, no seu DNA a missão de promover a interseção entre as estratégias de inovação e as estratégias de desenvolvimento urbano sustentável. Quero convidá-los a conhecer essa iniciativa e a ajudar o ICLEI a mobilizar parceiros técnicos, institucionais e financiadores para essa iniciativa que a gente colocou na mesa. E a linha Líderes do Futuro, nós estamos concluindo amanhã um curso muito interessante em parceria com a Youth Climate Leaders, a ICL. Nós tivemos 90 jovens do Brasil inteiro trabalhando em 14 grupos e trazendo um aperfeiçoamento de um projeto que a gente também vai trazer em breve para vocês, de certificação de escolas sustentáveis. E com o apoio da juventude tão qualificada que a gente conseguiu a partir dessa parceria com a ICL, a gente tem, de fato, um escopo de trabalho que vai, eu quero crer, oferecer para as prefeituras a possibilidade de certificar suas escolas e colocar as suas escolas no caminho de se tornarem centros de referência para a sustentabilidade para as suas comunidades. Eu não quero me alongar mais, eu quero desejar que a gente tenha uma excelente tarde de trabalho e que o LEDS Lab possa seguir como um ponto de encontro, um ponto de compartilhar conhecimento, um ponto de encontro de boas práticas e um instrumento para que os projetos possam avançar do planejamento para a implementação. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada por sua fala, é um prazer ouvi-lo. Também estamos muito felizes com o LEDS Lab. Vou voltar aqui os slides para apresentar para vocês. Só um minutinho. Pronto. Bom, então, aproveitando a fala do Rodrigo, vou falar um pouquinho, então, sobre o que é o LEDS Lab, né, e como que ele surgiu, quais são seus objetivos, e depois nós convidaremos, né, os pontos focais de Recife e Belo Horizonte para apresentarem suas perspectivas, né. Então, a idealização do LEDS Lab, mais a sessão do ICLEI, da UNHABITAT e com financiamento da Comissão Europeia, no contexto do projeto Urban LEDS. E, como o Rodrigo mencionou, foi contratado um consórcio de consultorias, duas são aqui no Brasil, 25 projetos da ICARE Consult, e na Colômbia temos a Markup e a Rio. Semana passada tivemos o primeiro web, né, da Colômbia também. Brevemente sobre o contexto, então o LEDS Lab partiu, né, do Urban LEDS, que é um projeto que visa acelerar a ação climática por meio da promoção de estratégias de baixo carbono, e tem, seguindo a metodologia do Green Climate Cities, né, adotada pelo ICLEI, né, está focada nas etapas 5 e 6. Então, o principal objetivo do LEDS Lab é aprimorar a capacidade instalada dos governos locais para que eles possam desenvolver projetos com uma abordagem climática clara e que sejam projetos financiáveis, né, que obedeçam os critérios de financiamento de órgãos tanto nacionais quanto internacionais e que considerem os aspectos de mitigação e adaptação do clima. Para o LEDS Lab foi selecionado o setor de energia e nós estamos trabalhando, então, com 4 cidades, Recife, Belo Horizonte, no Brasil, e Envigado e Topolya, na Colômbia. Então, uma atualização do status.
O Let's Lab teve início, né, com a realização dos workshops iniciais em Recife e Belo Horizonte, que se deu no fim de janeiro, começo de fevereiro. Foram realizadas também visitas técnicas nos edifícios selecionados, então no Hospital da Mulher, de Recife, e na Escola Herbert José de Souza, de Belo Horizonte. Tem algumas fotos pequenas aqui desses momentos. A partir da visita técnica, foi realizada a identificação e quantificação dessas medidas de mitigação, nesses casos, nesses edifícios piloto. Estamos agora na etapa de seleção e validação das medidas de mitigação, que vão ser detalhadas em projetos básicos e implementadas, e também mapeamento das fontes de financiamento, começando com a articulação com diferentes financiadores, muitos deles, inclusive, presentes aqui no nosso webinar hoje. O projeto segue, então, com a elaboração do projeto básico e de um termo de referência para a contratação da implementação de parte dessas medidas, né, ou de uma dessas medidas, que vão ser contempladas com o capital semente do projeto Urban-Led. E, por fim, vamos seguir nessa fase o monitoramento dos resultados, que é algo muito importante, a replicabilidade, ou seja, como outros edifícios das prefeituras podem se beneficiar de todo o aprendizado coletado no Let's Lab, e temos um workshop final previsto também. Todos serão convidados. Falando brevemente sobre como é o Let's Lab em Recife, então, o edifício escolhido foi o Hospital da Mulher, e eu acho importante a gente dar um contexto, né, o Let's Lab ele tem como objetivo ajudar a elaborar projetos de ação climática no setor de energia. Então, vamos situar como que o estudo de caso se encaixa nesse objetivo maior. Então, a Prefeitura do Recife tem um projeto de levar a eficiência energética e energias renováveis nos edifícios da saúde, começando pelo Hospital da Mulher de Recife. Esse olhar, nesse caso demonstrativo, levantou diversas medidas, né, como a geração fotovoltaica, troca de lâmpadas de iluminação externa, aquecimento solar, instalação de alguns temporizadores em ambientes que não precisam ser 24 horas condicionados, e instalação de software de medidores de energia e software de gestão. Então, a partir do aprendizado que nós teremos com o Hospital da Mulher, nós vamos estar contribuindo para um projeto mais amplo, que é o projeto Recife Cidade da Eficiência Energética, que faz parte de algo maior, que são projetos de ação climática que envolvam aspectos de mitigação e adaptação. A gente olha para Belo Horizonte, então, o edifício piloto é uma escola municipal, a Herbert José de Souza, está dentro do contexto do projeto Escolas Solares, que é uma parceria com a UFMG, com a Universidade Federal de Minas Gerais, e, de novo, né, qual que é o tamanho onde se insere? Então, existe o projeto Escolas Solares que mira atuar em diversas escolas do município. Foi selecionado esse caso demonstrativo, onde diversos estudos já foram feitos pela UFMG, pela equipe do programa Compasso, e foram identificadas medidas como geração fotovoltaica, eficientização do sistema de iluminação interna, a troca de alguns equipamentos para modelos mais eficientes, fazer o retrofit do projeto elétrico, instalação de medidores de energia, entre outros. E ele se insere, então, dentro de uma gama de outros projetos de eficiência e energias renováveis que queremos replicar a partir desse aprendizado com o Let's Lab e dentro de uma escala maior de projetos de ação climática. Eu gostaria, então, de convidar os pontos focais, né, começando pela Edna Menezes de Recife, para falar um pouco sobre como está sendo a experiência. Edna, você tem 5 minutos, em seguida passamos para a Ana. Muito obrigada. Oi, boa tarde a todos. Então, o que o processo do Let's Lab trouxe de novo para a gestão municipal? Recife é uma cidade que vem desde o início, né, participando do Let's Lab, e então a gente tem que agradecer muito o aprendizado com o ICLEI, né, e o Let's Lab ele mostra que necessariamente a gente não precisa só estar em um bloco, né, o que a Isa disse, né, a gente replicar o projeto em todas as unidades. O nosso projeto piloto foi o Hospital da Mulher, que é um edifício que foi feito numa única gestão. Isso para a gente foi bem legal, porque fizemos em uma única gestão. E então,
ele vem, a gente saiu do macro, né? Nós não fomos para as unidades para as UPAs, né? As unidades da família, de unidades de família. A gente preferiu ir do grande para o pequeno. Eu até brinquei com as meninas que pernambucano, ele é bem grandioso, né? Ele vai do grande, não tem medo de enfrentar, não. Ele vai para o grande e vem para o pequeno. A princípio, as meninas me olharam, mas a gente conseguiu tratar com isso. Foi um desafio, né? Foi um desafio a gente ir do grande para o pequeno. E o projeto nos trouxe o engajamento maior para dentro da prefeitura, né? Porque eu vi que a gente é uma área de meio ambiente e a gente está tratando uma área de saúde. E, no princípio, eu tive alguns... Não tem um problema, não, mas a gente teve... como é que chegaram para mim, Edna, o diretor da Secretaria de Saúde, o que é que a gente vai poder ajudar? O que é que vocês vão poder nos ajudar? Né? Então, eu disse, não, a gente é uma coisa só. Então, a gente vai trabalhar todo mundo junto. E para vocês terem menos custos com tudo, a gente vai conseguir fazer. Né? Então, Felipe, que é o diretor, ele bateu um pouco comigo, mas hoje ele é super engajado. A prefeitura, a gente conseguiu unir muito, a gente tem um grupo técnico, né? Já foi criado um decreto, né? E já foi criado, já há um tempo, já foi criado o decreto do grupo de trabalho, e o que a gente vê é que Recife a gente simplesmente não fez só apenas decreto, nós criamos leis para deixar para as futuras gestões, não simplesmente ser uma gestão única, a gente poder levar isso adiante, né? Então, cada vez mais a gente vem tendo esse empenho, né? Tendo todo o empenho de uma prefeitura única, de uma secretaria, que a gente parte de uma secretaria para uma prefeitura. Isso a gente conseguiu fazer no LEDS Lab, e isso o ICLEI vem nos mostrando que a gente precisa cada vez mais estar engajado, né? Que nós não somos a Secretaria de Meio Ambiente, nós somos a Prefeitura da cidade do Recife. Isso foi um ponto que a gente fixou muito na cidade, né? Um projeto, a gente não, porque o projeto da gente, o LEDS Lab, ele quer fazer, como a Isa falou, tanto da área de educação, como na área de saúde, como nas academias da cidade, que é a parte de turismo, né? E o próprio prédio sede da prefeitura, que é o Recife de Eficiência Energética, tendo como piloto o Hospital da Mulher, né? Então, o prefeito é bem engajado, ele achou muito bacana a iniciativa, né? Tem sido super presente com a gente na formação técnica, na equipe técnica, ele tem nos apoiado bastante. Então, é isso que o LEDS Lab e o ICLEI, junto com vocês, a gente agradece a oportunidade, mais uma vez, de estar passando de Recife ser mais uma cidade que possa ser mostrada às outras, né, como modelo, e que sejamos assim, né? E esse web, né, ele reforça as oportunidades, né, de trazer novos financiamentos, novos projetos para a gente, né? E é isso, estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, e Recife está de portas abertas para receber. Perfeito, Edna. Muito obrigada por sua contribuição. Vou convidar agora a Ana Caetano, da Prefeitura de Belo Horizonte, para falar. Ana? Oi, gente. Olá, Ana. Vocês estão me vendo?
Bom dia, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve, eu sou conhecida por falar muito, então eu vou tentar me manter nos 5 minutos. O que eu acho, na verdade eu não, é uma discussão. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma coordenação dupla, sou eu e o Júlio Demarco, e no caso do Let's Lab é uma coordenação tripla, né? A gente também tem o apoio do Bernardo Ribeiro, da Secretaria de Relações Internacionais, da Diretoria de Relações Internacionais, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o que a gente percebe como o principal ganho do projeto. Acho que o que a Edna fala, e ela teceu uma frase numa capacitação que nós participamos do Felicity, que é muito feliz, que é a ideia de que nós não somos uma secretaria, nós somos uma prefeitura. Né? Acho que esse é um mote com o qual a Prefeitura de Belo Horizonte trabalha já há bastante tempo. A gente tem uma perspectiva intersetorial e a gente tem uma percepção de que é importante não só envolver diferentes setores da Prefeitura, mas também envolver outros órgãos de governo, outras organizações da sociedade civil, setor privado, universidade, redes como o ICLEI, né, que são importantíssimas para a gente. Então, isso a gente sempre trabalhou com essa perspectiva. Mas o que esse projeto ele trouxe de novo? É pensar essa ação no ambiente escolar, pensando o espaço escolar como um espaço privilegiado, né, como um laboratório de práticas voltadas para o enfrentamento às mudanças climáticas e para o desenvolvimento sustentável, no qual as diferentes áreas da prefeitura, do governo do estado, da universidade, de organizações parceiras, podem pensar, né, os seus projetos, as suas políticas, como é que podem somar nesse espaço escolar. Então, essa questão da atuação colaborativa, acho que é um grande ganho, olhando para um espaço escolar e, ao mesmo tempo, pensando que aquilo que é desenvolvido lá pode ser replicado para outras áreas, é um aprendizado que pode ser desenvolvido em outros projetos, e a gente já fica muito feliz que tem tido alguns retornos do governo do estado, da Subsecretaria de Segurança Alimentar, no sentido de que aquilo que está sendo feito ali já está sendo aproveitado, de fato, em outros projetos que estão sendo desenhados. Um outro aspecto também que a gente acha muito importante é essa questão do financiamento, da gente construir um conhecimento que se transforme numa capacidade instalada para a prefeitura, para o governo do estado, para instituições parceiras, para a universidade, para outras cidades de Minas e do Brasil, no sentido da gente conseguir fazer com que os projetos de excelência técnica encontre os financiadores adequados, né, que esse diálogo, de fato, se estabeleça e que as experiências possam ser, então, de fato, implementadas. Como lição aprendida, eu acho que é a reafirmação desse lugar, da importância do trabalho colaborativo, né, da importância de que o trabalho se faz no conjunto, com a variedade de olhares, com a variedade de expertises técnicas, com a variedade de conhecimento. Nesse sentido, a contribuição da universidade, para a gente ficou muito clara a importância dela para qualificar os projetos, né, o conhecimento que a universidade produz, e, de outro lado, a possibilidade também da gente trocar com a universidade e mostrar áreas que podem ser de pesquisa para a universidade também avançar. E uma outra lição, neste caso, de algo que a gente precisa lidar melhor nos próximos projetos, ao mesmo tempo que para a gente ficou muito claro que a gente trabalhou muito bem a questão e a certeza que a gente tem que a experiência se constrói na base, de que também a gente precisa cuidar, ao mesmo tempo que cuida dessa relação da base, com a relação institucional com o nível de gestão. Então, a gente começou essa experiência como uma experiência bottom-up, e hoje a gente brinca que a gente precisa fazer um bottom-up em que as duas coisas elas não sejam sequenciadas, mas que sejam consideradas
com a mesma importância, elas sejam consideradas como fundamentalmente estratégicas e que caminhem de forma paralela. Acho que talvez seja esse o resultado mais bacana da gente pensar uma metodologia em que essas duas áreas sejam trabalhadas igualmente. É fundamental que a gente trabalhe a base e a relação com a escola, né, que é a escola piloto, que a Escola Municipal Herbert José de Souza aponta isso muito claramente, mas é fundamental a relação com o nível de gestão, com os diferentes atores que respondem pela gestão para garantir a continuidade daquilo que está sendo feito, para garantir a possibilidade da replicação da experiência e da instalação desse conhecimento, dessa capacidade dentro da estrutura pública. Eu acho que é isso. No mais, como a Edna, Belo Horizonte está aberta sempre para os parceiros, né? O que a gente constrói aqui, a gente entende que não é nosso, é coletivo, é para somar, né, com todos os municípios, com os diferentes entes federativos e com outras cidades de outros países, enfim, é uma rede, né? A gente está dentro do ICLEI, não é à toa, é uma rede e a gente está aberto sempre. Tá ótimo. Muito obrigada, Ana, pela sua contribuição. Fico muito feliz de ouvir você e a Edna falando sobre o Let's Lab. Eu vou pedir desculpas, mas nós vamos fazer uma troca aqui de agenda por conta de um horário do Felipe, que é o CEO do Green Building Council. Então, vou passar a palavra para ele, Felipe. Você pode ficar à vontade. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Isa. Parabéns aí a MITCID, ao ICLEI pelo encontro, Rodrigo, Flávia, todo mundo. Bom, eu vou ser rápido. O desafio era comentar um pouquinho sobre como é que está aí, como nós estamos vendo o mercado de eficiência energética no Brasil, na ótica do Green Deal. E uma das formas que utilizamos para quantificar o número de projetos, entender como o mercado vem absorvendo essas ideias de alta eficiência, é através dos protocolos de certificações que o GBC promove, que vem sendo conhecido no mercado da construção, dentre a certificação LEED ou GBC Casa e Condomínio no setor residencial, tem também certificação Aqua ou selo Procel Edificações, tem outras protocolos de certificações, mas o LEED é o que tem maior entrada no mercado de longe. Mas não fala só também de eficiência energética, né? Então, não sei se todo mundo é familiarizado com isso, com os protocolos de certificação, mas imagine uma edificação e as categorias são eficiência energética ou promoção de energia renovável, eficiência no uso da água, materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar, a localização desse empreendimento, como se relaciona com o entorno. Então, são várias matérias, disciplinas que são tratadas nesses protocolos de certificação, mas a eficiência energética é uma das categorias aí mais desafiadoras, né? E nós temos aqui no Brasil, são mais de 1.600 empreendimentos que buscam, já certificados são mais de 600. A certificação LEED internacional ela está em 170 países e hoje o Brasil é o 4º país com maior número de projetos, seja em processo ou já certificados. E é um movimento que ele começa assim em prédios corporativos de alto padrão, mas ele começou a descer aí a pirâmide, são plantas industriais, centros de distribuição logística, data center, tem muitos prédios públicos também, seja sede de prefeitura, seja escolas, creche pública, museus, enfim, agora as lojas de varejo também estão demandando bastante. Então, são várias tipologias de edificações que buscam aí alinhar aí seus modelos construtivos e operacionais de modo a alcançarem as eficiências que são protocolizadas através desses protocolos de certificação. Acho que o principal desafio foi trabalhar e discutir ou convencer o mercado através de uma ótica de viabilidade econômica, né? E eu acho que a gente passou a vencer essa ideia da viabilidade de investir em processos muito altamente eficientes, por exemplo, do ponto de vista energético, à medida que
que a gente isso começou no prédio corporativo. Então, imagine que o desafio num prédio corporativo, que às vezes quem incorpora não opera. Então, a gente tinha esse grande desafio, que não é no caso do setor público. Então, se a gente conseguiu convencer aquele cara que incorpora e não opera, então, para quem incorpora e opera, aí faz muito mais sentido, né? No caso do primeiro caso, você entra também com argumentos e comprova questões de ganhos de cunho econômico, como aumento de velocidade de ocupação em lajes corporativas, valorização de metro quadrado, a diminuição do risco dos custos de operações. Isso é diminuição de risco de investimento para incorporador. Então, aí por si, ele já se convence, né? Mas nós temos, para quem constrói e opera, uma análise simples de ciclo de custo de uma edificação, 15% é custo de construção, 85% é custo de operação. Então, qualquer investimento adicional, você tem um payback no curto prazo. Então, faz muito sentido do ponto de vista econômico. Então, com isso, com essa leitura que foi e é comprovada por estudos e mais estudos, né, do quanto que isso faz sentido do ponto de vista econômico, financeiro, é que esse movimento começou a crescer e penetrar, entrar em diversos segmentos. Hoje, o desafio talvez seria, a gente está meio que assim de consolidar esse segundo passo, é passar a discutir o desempenho das edificações, né? Então, normalmente esses protocolos de certificação, salvo aquelas específicas de operação e manutenção, ele é a fotografia daquele prédio no momento que ele foi construído e entregue. Pode ser que daqui 6, 7 anos mudou a operação predial, mudou a ocupação e se perde um pouquinho a eficiência. Então, hoje, o movimento discute muito desempenho de edificações, e imagino que a Clarice vai comentar sobre isso. O CBSS tem um trabalho excelente em relação ao benchmark de energia aqui no Brasil, inclusive para prédios públicos, né? E esse movimento está passando a discutir muito a ideia do desempenho. E, há um tempo atrás, a organização aqui no Brasil sentiu um pouquinho de confiança e dá um passo ainda além da ideia do desempenho, que é de discutir edificações autossuficientes em energia. Então, em 2015, ali no momento de COP Paris, os Green Buildings foram chamados para discutir como que a gente poderia contribuir na ideia de mudanças climáticas com foco em edificação. No COP Paris foi a primeira vez que teve um dia específico para tratar das edificações e o quanto pode contribuir ou não com mudanças climáticas. E aí apresentaram um estudo mostrando que, olha, apenas um plano global de eficiência energética em edificações existentes e acelerar o conceito de edificações novas autossuficientes em energia até 2030 e todas autossuficientes em energia até 2050. Com isso, a gente reduz as 84 gigatoneladas de emissões, que é o suficiente para bater a meta de crescimento de 1,5 graus Celsius. E aí a gente passou a trabalhar com edificações autossuficientes. A gente criou um protocolo de edificações autossuficientes, que é alta eficiência, combinado com uma gestão otimizada, né? Gestão otimizada, com ocupantes conscientes e produção de energia renovável. Então, com isso, você fecha todo o ciclo de discussão de energia. Isso você zerando a conta em 12 meses, produzindo a mesma quantidade que você consumiu em 12 meses. E, para nossa surpresa, a gente tem um projeto agora, que daqui a pouco cai na mídia, se valendo do PE da ANEEL. Eu vejo que vai ser discussão também do webinar, talvez o segundo ou terceiro webinar que vocês vão ter, né? E no Paraná, a gente fechou com o governo do estado do Paraná, vão ser 212 empreendimentos, prédios públicos, a maioria escola, que vão ser transformados em edificações autossuficientes em energia, através aí tem uma combinação financiada pelo Fomento Paraná, mas é um projeto que os projetos foram feitos, mais de 20 engenheiros visitaram aí esses 212 empreendimentos. O projeto consegue reduzir umas 50% de energia na iluminação, mais umas 30% de energia em ar-condicionado, vai haver a troca dos equipamentos e a produção de energia renovável. Então, hoje, com o avanço dessa discussão em prédios eficientes,
nós estamos conseguindo fazer com que a eficiência pague a energia renovável e no Brasil tendo aí projetos, empreendimentos autossuficientes em energia com viabilidade financeira. Então, acho que nós já temos aí uma série de exemplos da iniciativa privada e da iniciativa pública, onde a gente demonstra que a maturidade e o ganho de experiência das equipes de projeto e investir em projetos e a simulação energética antes de tomar qualquer definição aí de como vai ser essa edificação, você consegue aí maximizar ao máximo a ideia de eficiência, quiçá investir em produção de energia renovável e fazer um papel excelente quando você discute e comprova seus indicativos de acordo com ODS ou qualquer outro protocolo internacional relacionado a mudanças climáticas. Então, acho que a gente tem no Brasil um cenário muito positivo em termos de eficiência energética e organizações, associações muito preparadas hoje para assessorar entidade pública e também entidade financeira para passar aí a desempenhar um papel excelente aí nesse sentido. Perfeito, Felipe. Muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição. Sempre um prazer. A certificação que você comentou, né, a Zero Energy, vem provando cada vez mais como é possível ter soluções sustentáveis, né, que tirar esse mito de que é mais caro. Então, agradeço mesmo a sua participação aqui com a gente. E obrigada. Vamos seguir, então, com a programação. Bom, vou compartilhar, então, a minha tela. Nós invertemos as sessões, né, como vocês puderam perceber, por uma questão de agenda. E agora eu vou comentar um pouco para vocês, né, sobre o que a gente pode fazer para melhorar a eficiência energética das edificações, pensando na prefeitura e pensando no ciclo de vida como um todo dessa edificação. Eu tenho 10 minutos, vou me ater a eles. É importante alinhar que eu não vou conseguir entrar em profundidade em todos os tópicos. A ideia é muito mais embasar alguns conceitos e mostrar alguns caminhos de ação para depois a gente poder entrar na discussão com o CBCF, que vai apresentar o caso de Florianópolis, o caso de Betim, e entrar, por fim, nas nossas discussões, ok? Então, quando a gente pensa em eficiência energética, primeiro a gente tem que pensar qual que é a função primordial de um edifício. Ele é abrigar as atividades humanas, por mais variadas que sejam. Então, nós não podemos projetar, criar edifícios, não é, que não entregue conforto térmico, que não entregue conforto visual e conforto acústico. Então, quando a gente fala em redução de consumo, nós temos que manter essas características da edificação. Eficiência energética não é corte, não é racionamento, é justamente como eu uso a energia da melhor forma para entregar o melhor conforto para que as atividades desempenhadas naquela edificação sejam satisfatórias, né? Então, conforto ambiental e eficiência energética andam lado a lado. Vamos pensar, então, do ponto de vista de impacto ambiental, dentro dos impactos ambientais estão os impactos energéticos, como que é o ciclo de vida das edificações. Então, primeiro você faz a concepção e um estudo de viabilidade, vai para uma etapa de projeto básico, projeto executivo. Na construção, tem a aquisição dos materiais de construção, o próprio canteiro de obras, né, e a verificação de como a obra ficou, se ficou como planejado. Depois entramos na fase de operação e manutenção. Aqui é importante falar que estamos construindo hoje edificações que vão durar aí pelo menos 40, 50 anos. Então, estamos construindo o futuro em cada nova obra que fazemos. Isso tem uma importância muito grande quando a gente olha para as mudanças climáticas. Dentro da operação, né, depois de um tempo, muitas vezes a gente precisa de reformas, de algum retrofit, e depois a gente entra em estratégias de fim de vida dessa edificação. O que é importante aqui é, em todas essas fases, existe consumo de recursos naturais, e dentre eles a energia. Da mesma forma, existem geração de rejeitos, de resíduos e de desperdícios. Tudo isso vai contabilizar, vai caracterizar o impacto ambiental dessa edificação. Então, vamos olhar agora por partes e conceituar coisas importantes. Primeiro, vamos pensar em novos edifícios, né? As etapas que estão envolvidas quando a gente fala de novos edifícios é justamente, né, os
estudo de viabilidade, o projeto e a própria construção. Então, um conceito importantíssimo, que, na verdade, esses conceitos são convites a vocês pesquisarem mais sobre, ou a gente até conversar em outros momentos sobre isso, fazer o webinar, treinamentos, coloquem suas demandas que a gente está desenhando juntos. Então, o primeiro conceito é arquitetura bioclimática e estratégias passivas. Ou seja, nós queremos utilizar, a partir do clima em que aquela edificação está localizada, como que a gente melhor aproveita os recursos naturais. Então, como que a gente maximiza a iluminação natural, como a gente maximiza ventilação natural, qual que é a espessura da envoltória que eu vou colocar, se eu vou colocar aquecimento solar, né? Como eu vou aproveitar as energias renováveis. Então, essas estratégias são muito importantes porque elas evitam ou reduzem a quantidade de estratégias ativas, que é condicionamento de ar, iluminação que consomem energia. Um convite a vocês conhecer a plataforma do Projeti, nós vamos enviar o slide, aqui tem o link, depois para vocês criarem, vocês colocam a cidade de vocês, eles indicam quais são as melhores estratégias bioclimáticas. E só para destacar aqui, ó, que eles têm que ser considerados nas premissas do projeto, antes de começar a desenhar o projeto. Isso é muito importante, né? Porque senão senão você só tem retrabalho. Então, quando você vai pensar uma nova escola, pensar uma nova unidade de saúde, pensar um novo centro educacional, né, no primeiro pensamento, que já tem que vir o aproveitamento dessas estratégias, e a arquitetura tem muito a contribuir para isso. A gente pode ver que até construções mais antigas já tinham muitos desses conceitos, e hoje a gente, infelizmente, vê muitos edifícios envidraçados em climas quentes e precisa de condicionamento de ar. Outro conceito bastante importante, energia embutida nos materiais. Dessa perspectiva de ciclo de vida, a gente tem que pensar que todo material que você compra, seja o cimento, seja o aço, ele já gastou um monte de energia para chegar até você. Então, já gastou energia na própria prospecção, no preparo da matéria-prima, no transporte dessa matéria-prima, na fabricação, né? Vamos pensar numa janela, por exemplo, tem vidro, tem aço, depois tem esse transporte até que ela chegue na obra. E é importante mencionar aqui, isso é um impacto bastante grande, tá? A questão a gente está aí falando com a eficiência energética até da indústria, né? E da logística. E tem algumas certificações que já trabalham essa questão, né? Um exemplo simples, a certificação ED, ela requer 20% de redução de consumo de água, de energia e de energia embutida nos materiais, tá? Então, isso é um conceito importante. Outro conceito importante, projeto integrado. O que é isso? Eu peguei aqui essa definição do Guia de Eficiência Energética e Edificações, que é do Sintoscom São Paulo. É uma outra fonte que eu convido vocês a visitarem. Vocês podem colocar os dados da sua obra e conhecer também estratégias bioclimáticas e de sistemas e outros conceitos importantes. O projeto integrado, ele é o quê? Justamente ter essa visão holística e compartilhada entre diversos atores para otimizar as diferentes estratégias de sustentabilidade. Então, é colocar na mesma mesa a arquitetura, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, o projeto de iluminação, o projeto de ar-condicionado, para minimizar conflitos e realmente garantir que uma estratégia não esteja atrapalhando a outra. E esse processo é muito rico. Então, esse é um processo que pode ajudar e muito quando a gente está pensando em novas edificações. E um outro conceito importantíssimo é comissionamento, que é o quê? Quem muitas vezes faz o projeto do edifício, muitas vezes esses projetos são feitos isolados, né, se não seguem um processo de projeto integrado, e quem projeta, quem constrói e quem usa são pessoas diferentes. Então, o comissionamento, também coloquei aqui mais uma definição deste guia, ele tem como objetivo garantir que tudo aquilo que a gente projetou, de fato, vai operar adequadamente, né? Então, ajustar a definição da verificação e os ajustes de parâmetros de uso, operação e manutenção. Então, é isso que vai fazer a ponte entre quem idealizou, quem construiu e quem vai utilizar o edifício. Então, é outro conceito importante. Bom, então, que tipos de secretarias municipais estão envolvidas em novos edifícios? Claro que aqui são só alguns exemplos, mas, normalmente, Secretaria de Obras e Infraestrutura, ou de Planejamento Urbano, né, responsável pelos projetos, pela implementação, pela obra em si. A Secretaria de Meio Ambiente tem um papel importante justamente para integrar esses aspectos, esses requisitos de sustentabilidade e de eficiência energética, e as outras secretarias, como a Habitação, Educação, Saúde, Assistência Social, Turismo, são quem de fato fazem a demanda, né, que necessitam do prédio e o operam.
Então, são essas as secretarias envolvidas. E o que a prefeitura pode fazer para agir com novos edifícios? Bom, começamos, então, com inserir critérios de eficiência energética e conforto ambiental nos códigos de obras, né? Temos exemplos belíssimos de Los Angeles, da Califórnia, da França. Se vocês quiserem depois mais detalhes, mais exemplos, temos materiais a compartilhar, mas é um instrumento muito importante. Outra coisa, desenvolver os projetos e os projetos padrão que contemplem essas estratégias bioclimáticas e que quando você for pensar na implementação daquilo no terreno, do projeto no terreno, você também reveja o projeto, porque tem uma questão de orientação, de onde você vai colocar a fachada, se você vai colocar um brise, uma estratégia de sombreamento. Então, toda uma capacitação e preparação de projetos que já tenham, desde o momento que nascem, esses conceitos de arquitetura bioclimática. Também, definição de critérios para compras sustentáveis, desenvolvimento de políticas públicas que visem, né, ter o canteiro de obra com sustentabilidade, ou seja, quando está construindo é possível ter boas práticas, existem vários exemplos disso também. As prefeituras podem realizar ou contratar estudos e serviços relacionados a projeto integrado, a comissionamento e simulações energéticas. Simulações são importantes para a gente testar as diferentes soluções de eficiência energética e ver qual se adequa mais, qual entrega o melhor resultado, né? Se é um brise, se é um sombreamento, se é deixar a envoltória mais espessa, etc. E outra recomendação que a gente sempre fala, adotar a etiquetagem obrigatória. Então, existe o Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE Edifica. Hoje nós temos uma instrução normativa, a nível federal, todos os edifícios públicos têm que atingir o nível A, e uma das formas é que os edifícios públicos municipais também tenham essa exigência, e bonificar, de alguma forma, as edificações que obtenham essas certificações ambientais de alta qualidade, né, como LEED, BACA, WED, o GPC Zero Energy, etc. Bom, falando de edifícios existentes, tomando cuidado aqui para não me alongar, quem participou dos treinamentos do Feliz, Gestão Energética Municipal, este conteúdo está online, a gente pode compartilhar depois com vocês. Falou-se bastante sobre diagnóstico energético, mas é justamente a gente estudar aquela edificação e entender, né, como que o seu uso, sua operação, o clima, os equipamentos, a envoltória interagem e qual que é o desempenho mesmo energético daquela operação em uso. Então, o diagnóstico ele serve para você seleciona edificações, né, faz o diagnóstico, levanta as medidas, faz uma análise de viabilidade dessas medidas, que esse é o processo que está passando o LESLab, inclusive, né, os edifícios piloto, e aí você monta um plano de ação, né, então nós vamos implementar essa e essa. Enquanto você está implementando as medidas, aí entra um outro conceito importante, que é a gestão de energia, que é justamente, estou colocando investimento, esforço, para melhorar a eficiência de uma edificação existente, preciso acompanhar, preciso monitorar, preciso ter um plano, né? E tem toda uma questão também da gestão de energia em todos os edifícios públicos, né? Toda a questão de fatura, de contratação de demanda, todo esse acompanhamento, a criação de indicadores é importantíssima para nós acompanharmos o desempenho operacional das edificações existentes. E aqui não posso deixar de mencionar, de novo, vou falar bem brevemente, mas de ter um plano de operação e manutenção para cada edificação, que inclusive já preveja diretrizes orçamentárias, ou seja, é muito melhor nós prevenirmos, né, cuidarmos dos sistemas que são existentes, do que depois ter que fazer uma troca, por exemplo. E muitas medidas de eficiência energética são de zero custo, são de manutenção. Então é muito importante ter um olhar para isso. Bom, quais secretarias municipais são envolvidas nos edifícios existentes? Normalmente tem a Secretaria de Planejamento e Finanças, né, ou de governo, que é quem recebe as faturas, quem cuida das faturas. Tem a Secretaria de Obras e Infraestrutura, normalmente, responsável por manutenção e reforma. A de Meio Ambiente, responsável pela integração de critérios de sustentabilidade e eficiência energética. E as outras secretarias que são, que realmente operam e usam, né, o edifício de fato. Então, como que podemos agir nessas fases? Primeiro, uma caracterização do estoque desses edifícios públicos, desenvolver um sistema integrado de dados de edificações municipais. Isso é muito importante para que todos tenham acesso. É importante que o gestor da edificação, que o diretor da escola, o diretor de um hospital se aproprie do seu consumo de energia.
Falamos muito em desenvolver uma lei de transparência de dados de consumo de energia e água para edifícios públicos e comerciais, porque só o fato de você ter que reportar um consumo, você já olha para ele. Nova York já conseguiu 5% de redução de consumo, o que é bem impressionante, só com essa forma. Realização de diagnósticos energéticos e pesquisas de confortos para identificar projetos de melhoria, priorizar retrofits de projetos que tenham alto grau de replicabilidade ou que sejam grandes consumidores, sempre levando em conta o potencial de mitigação e redução de despesas, e a criação, né, de um sistema municipal de gestão de energia, até um fundo de eficiência energética e energias renováveis, para que as economias sejam revertidas ao próprio município, e capacitação de gestores prediais, das equipes de divulgação dos resultados. E para fechar, só queria trazer esse gráfico assim, quando a gente fala de políticas públicas, que assim, essa é uma curva normal do número de edifícios que temos, por exemplo, no Brasil, em uma cidade. Temos os níveis de eficiência, sendo o A mais eficiente, a gente vê que o código de obras ele está justamente como requisitos mínimos, ou seja, ele ajuda a gente a empurrar a curva para deixar o estoque mais eficiente. Quando a gente olha as certificações, ED, LEED, Aqua, Net Zero, eles puxam essa curva para a eficiência ficar A+. Então, ter isso em mente, quando pensamos em políticas, pode auxiliar. Então, bom, essa foi a minha apresentação, peço desculpas pelo tempo. Convido agora, então, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável para somar a este webinar. Clarice Degani, que vai começar, Clarice? Sim, vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Porque caiu a energia e eu estou fazendo pelo celular agora, tá? Estou tentando um lugar que ele pega melhor. Mas tá ótimo. Tá ótimo? Beleza. Eu vou apresentar o CBCS para vocês. Os slides são vocês que passam, correto? Isso. Então, nós vamos falar da experiência do CBCS no desenvolvimento dos benchmarks e de políticas públicas municipais do projeto DEL e o projeto Floripa Cidade Eficiente, né, que são desenvolvidos pelo CBCS com o apoio do IX, Instituto Plurima e Sociedade, e da Eletrobras e Procel. Pode passar, por favor. Acho que para mim, isso. Bom, o CBCS é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Ele é uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público. Ele foi criado em 2007 e é uma representação neutra que agrega pessoas físicas e jurídicas do setor da construção, né? Então, temos membros de academia, fabricantes de materiais de construção, as construtoras, os projetistas, representantes do governo, associações e entidades do setor, quer dizer, todos esses agentes que atuam aí no ciclo de vida das edificações, como a Isabela mostrou agora há pouco, né? O CBCS, ele enxerga escalas de influência do setor da construção civil a partir das edificações, né? Então, do ambiente construído. A gente tem os canteiros de obras. Pode voltar o slide, por favor? A gente tem os canteiros de obras, né, as infraestruturas urbanas, a indústria de materiais de construção, e tudo isso compõe as cidades, né? Então, a atuação do CBCS está em todas essas escalas de influência. A gente vai falar aqui um pouquinho de um trabalho que está sendo feito na escala de edificações, né, e de edificações públicas dos municípios. Então, a gente está aí na escala de edificações, ampliando para cidades. Bom, o primeiro projeto que a gente vai falar, que é o projeto DEL, Desempenho Energético Operacional das Edificações, ele foi criado em 2013. Pode mudar o slide, por favor? Eu não sei se o que eu estou enxergando não é o que vocês estão enxergando por causa desse atraso da internet, mas o projeto DEL ele se iniciou em 2013 e nele a gente desenvolveu uma metodologia de benchmarking para agências bancárias, edifícios de escritórios corporativos e edifícios públicos administrativos, né?
A gente tem uma plataforma online de coleta de dados que foi desenvolvida no âmbito desse projeto 3E, com apoio do PNUD e do Ministério do Meio Ambiente. Para essas 3 tipologias, agências bancárias, escritórios corporativos e nos públicos administrativos, essa plataforma consiste na inserção de dados dessa edificação, né? Dados, características delas, área condicionada, número conforme a tipologia, né? Número de leitos, número de caixa eletrônico, uma série de informações físicas e de instalações, de equipamentos e climáticas, de localização geográfica, de consumo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente tem essas informações, e essas informações são inseridas na plataforma, a gente tem um indicador de faixa de consumo típico. Então, um edifício, naquele local, com aquelas características, nesse exemplo que está aí, ele deveria estar consumindo 183,9 kWh metro quadrado por ano, por exemplo, né? E o edifício que foi imputado, ele apresenta 261, né, kWh metro quadrado ano. Então, ele mostra que ele está ineficiente em relação à faixa de consumo típico, né? Minha conexão caiu, eu não estou vendo mais a apresentação, tá? Se puder, eu não sei se alguém puder falar comigo, só para eu saber se eu que perdi ou se todos perderam. Oi. Eu também não estou vendo. Isso, eu tenho a impressão de que a ligação da Isa caiu e eu vou começar a transmitir então, tudo bem? Tudo bem. Ah, ela voltou. Bom, então a ideia de uma equação de benchmarking é justamente você ter diversos fatores que contribuem, né, para o consumo de energia, né, e que influenciam esse consumo de energia, e aí você obter uma faixa de consumo típico, né, para aquele edifício, naquela tipologia específica, com aquelas características específicas. Acho que você pode passar uns 2 slides aí para frente, por favor. Isso, pronto. Aí o que aconteceu? Nós desenvolvemos essas equações de benchmarking para essas 3 tipologias de edifícios e disponibilizamos essa plataforma. Em 2019 e 2020, foi firmado um convênio de cooperação do CBCS com a Eletrobras. Esse convênio ele funciona no âmbito do PROCEL, né, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, e ele tem aderência com as atividades do PROCEL Edifica, Eficiência Energética em Edificações, que já tem um programa, né, que define níveis de desempenho energético para edificações novas. O objetivo do convênio é justamente desenvolver esses benchmarks, né, essas faixas de consumo típico e indicadores de desempenho para edificações em uso e operação, quer dizer, não para edificações novas, não para projetos, mas edifícios em operação, tanto privados quanto públicos, visando o futuro desenvolvimento de uma base de dados de consumo energético para um programa nacional de gestão energética para edificações em uso, semelhante ao que já existe hoje para as novas construções. A gente entende que aplicar benchmarks, né, é um ponto de partida para a compreensão do consumo de energia das edificações e que permite uma melhor gestão de consumos e uma operação mais eficiente, né? Pode passar, por favor. Então, esse convênio de cooperação com a Eletrobras, a gente está trabalhando equações de benchmark para 15 tipologias. Então, como o tema aqui são as edificações públicas municipais, entre as nossas 15 tipologias, a gente vê as escolas de ensino infantil, as escolas de ensino fundamental e médio, hospitais, postos de saúde e postos de assistência social, né? Essas edificações, essas tipologias, elas estão sendo estudadas, né? As equações de benchmark estão sendo elaboradas e com elas, a gente faz uma análise da influência, da sensibilidade no consumo de energia final de cada um desses diferentes aspectos que são característicos dessas tipologias. E daí a gente chega nessas equações de benchmark que apontam aquelas faixas de consumo típico. Então, nós vamos disponibilizar uma plataforma semelhante àquela que a gente mostrou no slide anterior, mas para as 15 tipologias, né? E a gente tem para desenvolver essas equações 2 frentes de trabalho, uma frente de auditoria energética e uma frente de simulação de consumo. Quer dizer, a gente analisa a sensibilidade de todos os fatores, aplicando as simulações de eficiência energética, e a gente faz visitas em campo, análises de projetos, análise de consumo, para poder verificar exatamente um pezinho na realidade daquelas simulações realizadas. Agora, para finalizar, eu convido vocês, por favor, o próximo slide.
eu convido vocês a nos ajudar na composição dessas equações para essas tipologias de edifício. O que a gente espera dos parceiros as informações de dados de consumo, né, dos 3 últimos anos, um acesso aos projetos e memoriais descritivos desses edifícios, um contato para entrevistas, para a gente acessar o edifício quando for possível, para a gente levantar essas informações e, em contrapartida, a gente vai fazer análise dos dados de vocês, emitir relatórios desses diagnósticos, quer dizer, levantar essas informações e emitir e acompanhar os resultados de perto aí que a gente está desenvolvendo aqui no convênio. Pode passar para a Andrea, por gentileza. Opa, agora sim. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Andrea Triana. Eu estou como coordenadora do projeto Cidades Eficientes. Bom, vou continuar aqui e vou tentar ser o mais breve possível. Este projeto Cidades Eficientes, então, como a Clarice colocou, está sendo realizado pelo CBCS com o apoio do ICS, Instituto Clima e Sociedade, e basicamente o que nós queremos fazer é um apoio aos governos municipais para a promoção de ações estruturantes que visem reduzir esses gases de efeito estufa, com foco nos edifícios públicos. Este é o site do projeto, vocês podem ver ali maiores informações. Este projeto começou em 2018, teve a primeira parte, inclusive a Isa, que está aqui no seminário, foi parte desse primeiro início. E aí tem, quando vocês entrarem no site, dá para ver o Guia de Melhores Práticas para Municípios Brasileiros, que a gente, o que colocou ali foi como uma biblioteca com estudos de caso e melhores práticas nos eixos do projeto, que em 2018 foram eficiência energética, uso racional de água, geração distribuída. E nós fizemos umas ações com 3 municípios. Próximo, por favor. Bom, essa primeira fase, em 2018, teve uma chamada pública para todo o Brasil. Teve 130 municípios interessados de 21 estados, no qual, no final, selecionamos 3 municípios para serem um projeto piloto. Pode seguir na próxima. Esses municípios foram Florianópolis, Jaboatão dos Guararapes e Sorocaba. Acredito que Sorocaba e Jaboatão estão também aqui participando, escutando o seminário. E aí nós trabalhamos nesse primeiro ano numa coleta, análise de dados, capacitação e treinamento. Começamos um trabalho de tentar organizar as contas de gestão dos municípios e fizemos também uma pesquisa de mobilidade. Começamos a fazer algum apoio a políticas públicas. Esse primeiro ano foi bastante interessante e muito importante para sentar as bases do que estamos fazendo este ano, porque começamos como a entender um pouco como que era a questão de eficiência energética nos edifícios, nas cidades, e aí sim, para ver realmente quais que eram esses maiores problemas e essas maiores dificuldades. Próximo, por favor. Bom, aí nós entramos na segunda fase do projeto. Nós entramos na segunda fase do projeto, que fizemos um trabalho aprofundado com uma dessas cidades piloto, com Florianópolis. Começamos desde o final do ano passado com elas e foi lançado em novembro o programa Floripa Cidade Eficiente, onde teve então a continuação deste programa, e o objetivo então é realmente estruturar elementos de governança e políticas públicas que possam instituir rotinas de sustentabilidade e para mitigação das mudanças climáticas na cidade. Então, o foco deste ano é realmente sobre três focos. Um é organização e gestão do consumo dos edifícios públicos, o outro é capacitação dos servidores públicos nessa área do projeto. O foco é basicamente energia, e o outro é a estruturação de políticas públicas na área de eficiência energética. Aí eu podes passar para o próximo. Este foi enfim, um pouco o convênio. E aí eu vou até pedir para que a Sibeli também entre, porque a ideia é a gente falar um pouco de cada um desses eixos, rapidamente, né? E a gente colocar desde o ponto de vista do CBCS e desde o ponto de vista da prefeitura. Então, nessa área de gestão de dados de consumo, que a gente viu na questão do levantamento inicial que fizemos em 2018, por exemplo, foi a dificuldade de um controle integrado dos dados
e de um estoque geral dessas edificações. Nós tentamos inicialmente fazer um levantamento com essas secretarias, se formou um grupo de trabalho, e aí, a partir deste ano, o grupo de trabalho foi maior, todo esse grupo de trabalho está integrado com membros de cada uma das secretarias. Podes passar para o próximo? E aí a abordagem que fizemos foi um pouco diferente. Então, nós fizemos, estamos trabalhando então nessa gestão de dados de eficiência energética do estoque e fizemos algumas pesquisas na plataforma de gestão, buscamos já as concessionárias e estamos trabalhando então numa consolidação de uma ferramenta de gestão de dados. Eu gostaria até que a Cibele falasse um pouco desta parte. Boa tarde a todos, então. Estamos, então, trabalhando, né, sou Cibele, sou prefeita da Prefeitura de Florianópolis, e a gente tem trabalhado, então, junto com o CBCS, na busca exatamente de trabalhar todos esses pontos aí que nós estamos hoje em análise, e o principal deles, o inicial, que é essa questão de conhecer, que já foi comentado aqui um pouco mais cedo, né, de conhecer os edifícios, de conhecer a nossa realidade, para a gente sempre foi, e como sistematizar esses dados é que realmente tem sido um desafio. E eu imagino que, como vocês têm comentado ali, nós não somos uma secretaria, nós não somos várias secretarias, nós somos uma prefeitura. Várias prefeituras devem ter essa dificuldade de poder reunir esses dados e não vê-los trabalhados individualmente, com as contas de água e luz sendo trabalhadas pela Secretaria de Educação, Saúde, Meio Ambiente, e como trabalhar essa questão da gestão desses dados, tanto de energia, de água, da parte toda de eficiência do consumo dessas edificações. Então, esse tem sido um grande desafio para a gente desde o princípio, e agora nós estamos avançando com esse nosso sistema de gestão de dados. Bom, aí, podes passar para a próxima? Então, aqui começou um barulho aqui. Bom, vamos lá. Outras questões, outro dos eixos onde estamos trabalhando é a questão de capacitação e junto com políticas públicas. Então, como a ideia foi fazer algumas atividades que pudessem ser, que realmente fiquem impregnadas dentro da prefeitura, dentro das questões das rotinas que a prefeitura vai fazer. Então, uma das ações foi celebrar o Dia Mundial de Eficiência Energética, que foi no dia 5 de março. Está tramitando um projeto para que a prefeitura passe a colocar isso no anuário, no calendário anual da cidade, mas esse dia, então, se fez uma celebração dentro do gabinete do prefeito e se fizeram uma série de ações durante esse mês de março, colocadas como capacitação e buscando então essa questão das políticas públicas também. E essas ações como capacitação, uma delas foi as gincanas energéticas, que eu vou mostrar aqui um pouco mais para frente. Também teve um treinamento em diagnóstico energético para gestores prediais, que se foi feito em parceria com o projeto DEO, e vai ser feito um diagnóstico para 4 edificações tipo, que é de saúde e de escola, que está em andamento, mas eu queria mostrar um pouco essas ações que a gente realizou das gincanas energéticas. Pronto, próximo, por favor. Bom, a ideia foi então, essa gincana, o que é uma gincana energética? Ela está com base no conceito do Energy Treasure Hunt, do Energy Star, que basicamente é uma atividade colaborativa, onde você procura oportunidades de baixo custo nas suas edificações. Fizemos ela com a participação de especialistas convidados de diferentes universidades, além da equipe do CBCS, e funcionários da prefeitura em 2 prédios administrativos que tinham se consolidado como grandes consumidores no levantamento que fizemos na etapa em 2018. Então, esta foi uma ação bastante interessante e que mostra, então, teve esse envolvimento e teve esse envolvimento das pessoas da prefeitura, porque aí você procura não questões somente procuras algumas ações bastante de operação, o que se buscam são economias que podem chegar na ordem de 15%, 20%, 10% de economia, com algumas ações de operação. Cibele, queres comentar? Com certeza, essa experiência foi muito rica, né? Na verdade, a gente
sentiu realmente a participação das pessoas e o envolvimento quando se começou a ir nas salas, a colocar os cartazinhos, os lembretes, né, junto ao elevador e tudo mais, e outras secretarias, inclusive, que não estavam. Sibeli, só um Sibeli instante, está você muda. está Sibeli mutada. está mutada. Desculpa, gente. Eu falando há um tempão já, desculpa. Então, na verdade, o que eu quis dizer é que foi muito rica essa experiência de colocar os usuários do prédio a pensar sobre o prédio. Eu acho que foi uma experiência muito interessante. Nós tivemos um bom retorno dos colegas que trabalham, né, nos prédios da prefeitura que foram foco da gincana. Outras secretarias, inclusive, vieram e nos perguntaram como é que faz para a gente poder participar e tudo mais, porque já acharam interessante a colocação dos cartazinhos, os lembretes e toda essa questão da análise. Então, eu acho que realmente foi uma experiência espetacular e que a gente ainda está vivenciando os resultados dela, porque, na verdade, tu vê realmente na prática os problemas e com os usuários exatamente várias questões, porque eventualmente a gente até tem uma resposta técnica mais simples, mas quando tu conhece realmente a realidade do usuário, tu vê que realmente a gente tem que ter um olhar bem amplo em relação a essa questão do uso das edificações. Aí a gente fez questões de comunicação visual também, né, que foi o que a Sibeli comentou. E puedes passar para a próxima, que acho que temos pouquinho tempo para terminar. Bom, esse foi só basicamente sobre o evento de auditoria, de treinamento na auditoria energética que teve, né? Que teve a participação de bastantes pessoas também. Próximo, acho que vamos para os próximos. Bom, e agora, no último eixo que a gente está trabalhando é a questão das políticas públicas. Então, o que nós estamos compondo junto com o grupo de trabalho? Está preparado um decreto, então, para a gestão e boas práticas de eficiência energética nos edifícios públicos, que vai falar basicamente sobre operação, compras, novas construções e reformas. Tá? Eles estão até os resultados da gincana, que a gente está processando e já estão prontos já para ser mostrados. Eles estavam nos retroalimentando a ver se alguma questão tínhamos, né, deixado de lado ou não proposto no decreto. E próximo slide. Bom, e aí basicamente é mais falar dos próximos passos, então, que a gente está, que são um pouco mais de a questão do trabalho com o Código de Obras, pensar ações de eficiência energética como inclusão no Código de Obras, a consolidação de uma ferramenta de gestão, mostrar esse resultado das gincanas energéticas e, de alguma forma, isto funcionar como capacitações, além de algumas outras. Não sei se Sibeli, queres concluir? Então, na verdade, eu acho que é um trabalho que engloba várias áreas. Essa parte das políticas públicas ele é muito importante para dar continuidade ao trabalho, ele não fica já um trabalho feito agora, nesse momento, mas ele vai perpetuando para frente, né? E eu sou muito, que me empolgo muito com a questão da política pública, porque tu vê continuidade durante os anos e perspectiva de que nos outros governos a gente vai continuar a trabalhar. A questão da alteração do Código de Obras, ela é importantíssima, porque ao invés de a gente trabalhar só com os prédios públicos, daí a gente vai começar a espraiar essa questão da eficiência energética para as outras edificações da cidade. Então, nós temos aí um campo muito grande de possibilidades de mudanças, né, de incentivar a eficiência energética junto com o trabalho com a CBCS dentro do município. A gente agradece muito o apoio deles até hoje. Obrigada. Próxima, acho que é só para dar obrigada, né? Aqui está a equipe toda, tanto do projeto CBCS quanto do projeto DEO, tá? Agradecemos a oportunidade e estar divulgando o projeto e a interação com todos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Clarice, Andréa e Sibeli. É um trabalho excelente no Cidades Eficientes. Foi um prazer enquanto eu trabalhei com vocês. Agradeço muito a participação e a colaboração. Eu acho que é essa troca que justamente vai inspirar as cidades urbanas e todos os que estão presentes aqui conosco. Continuando, então, a nossa programação, eu vou convidar o Paulo, da Prefeitura de Betim,
ele que é coordenador do Comitê de Mudanças Climáticas e educador ambiental, para falar sobre o estudo de caso. Paulo, a palavra está com você. Boa tarde, Isabela. Eu agora sou a Nívia. Eu mandei uma mensagem aí no chat para você. Sem problema. Eu tive alguns problemas com a internet, mas agora vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou Paulo José, sou engenheiro civil e com pós-graduação em educação ambiental. Já estou trabalhando com educação ambiental há 20 anos na Prefeitura Municipal de Betim, na Secretaria de Meio Ambiente. A Isabela me pediu que falasse sobre uma experiência que a gente teve, é uma coisa simples, mas que foi muito importante para nós, e uma coisa que pode ser replicada em vários locais, em especial nas entidades públicas, mas não só, que pode ser também nas entidades privadas. Eu vou falar sobre a importância e como se deu a instalação de uma micro-usina fotovoltaica num centro de educação ambiental que a gente tem aqui no município. Bom, Isabela, pode passar. Eu coloquei esses dados aí. Betim é uma cidade conurbada com Contagem em Belo Horizonte. Fica com aproximadamente do centro de Belo Horizonte a uns 35 quilômetros, mas é conurbada. É como se fosse São Paulo com o ABC inteiro. Betim está hoje com perto de 420 mil habitantes aproximadamente, e uma área de município do tamanho aproximado da cidade de Belo Horizonte. E nós temos o privilégio de ter um parque municipal praticamente no centro da cidade, com perto de 300 mil metros quadrados de floresta. Isso é uma coisa impressionante. Para o pessoal que conhece Belo Horizonte, em especial o pessoal de Belo Horizonte, sabe a importância que o Parque Municipal de Belo Horizonte tem para a cidade de Belo Horizonte. E as condições do Parque Municipal, devido à história que o envolveu, são bem diferentes do nosso parque aqui. O Parque Municipal de Belo Horizonte tem perto de 180 mil metros quadrados, fica no centro também da cidade, mas está com grande área ocupada, porque ao longo dos anos foram se entendendo necessárias outras utilizações do parque. Hoje, nos dias de hoje, eu acredito que eles não fariam como fizeram, e nós estamos tendo a chance de fazer isso aqui no Parque Municipal Felisberto Neves, que fica praticamente no centro da cidade de Betim. E esses 300 mil metros quadrados de floresta, eles nos permitiram instalar um centro de educação ambiental, e nesse centro de educação ambiental a gente vem desenvolvendo diversas atividades. Essas diversas atividades é que nos propiciaram concorrer à instalação da micro-usina fotovoltaica no próprio centro, porque a ideia, e foi um concurso orientado pelo ICLEI, e ele visava alguns empreendimentos com um limite de valores. A gente estudou alguns e esse foi o que achamos mais adequado na época, devido ao tempo que a gente tinha para fazer essa inscrição no concurso e o tempo para viabilizar todo o empreendimento. Mas tudo isso aconteceu porque o parque já funcionava como um centro de educação ambiental, que é muito importante hoje para a cidade. A gente recebe milhares de pessoas por ano lá e desenvolve diversas atividades, com todos os setores. Então, tem empresas que mandam seus servidores, tem idosos, tem crianças, universitários, professores, tem vários servidores públicos, outras cidades, que vêm nos visitar também, que é um prazer, mas por causa disso a gente concorreu com chance e acabamos conseguindo a instalação da micro-usina fotovoltaica lá. Bom, mais uma vez, isso. Próximo slide, isso. Aqui a gente está vendo alguns trabalhos que a gente desenvolve lá. Então, tem vários eventos ambientais. A Semana do Meio Ambiente, pode ir passando isso. Aí está vendo, com crianças, o Dia da Água, mais uma vez. Outras atividades que a gente desenvolve também, mais uma. Vai, mais outra. Isso, a gente tem uma parceria também, a gente conseguiu, volta um pouquinho só isso, o slide anterior. A gente conseguiu uma parceria com a Polícia Militar e lá foi instalado o batalhão responsável pela região, pela Polícia Militar de Meio Ambiente.
e eles são nossos parceiros também na educação ambiental que a gente faz. A gente desenvolve vários projetos e a gente os inclui. E eles têm já um material que todas as pessoas adoram. A gente está vendo crianças aqui, mas não são só crianças. A gente fez também uma parceria com o Ministério Público do Meio Ambiente e a gente recebe as pessoas que foram indiciadas, que foram condenadas por algum crime ambiental, a gente recebe para fazer educação ambiental com eles. E todas essas pessoas acham interessante a parceria que tem com o pessoal da Polícia Ambiental, porque eles mostram um pouco da realidade do dia a dia. Então, criança adora, né? Aí tem os animais que infelizmente faleceram, né? Alguns empalhados e outros não, fotografias, aí tem armadilhas e etc., mostrando tudo isso, a importância de conservar o meio ambiente, e a Polícia Militar nos ajuda nesse momento também. Vai, mais uma. A gente está vendo aqui, a gente recebeu, a gente ganhou essa placa há uns 15 anos atrás, uma placa fotovoltaica da época, uma placa desse tamanho aí, que só gerava 120 watts de potência, mas a gente usa para fazer educação ambiental, para mostrar a importância e a facilidade de instalação de sistemas fotovoltaicos na casa, nas empresas e etc. Nesse dia aqui, com essa placa, a gente tinha uma bomba solar fotovoltaica também, uma bomba d'água, que é uma coisa que pode ser disseminada, em especial para cidades menores, onde ainda tem muitas cisternas, tem muito bombeamento de água, é uma coisa muito simples, e lá a gente pretende, né, e a gente usa esses instrumentos para divulgar, para levar o conhecimento para as pessoas que vão lá. Mais uma, isso. A gente tem, né, na parceria com o meio ambiente, a hora que chega na hora da cobra, todo mundo fica doido, né? A gente deve usar, para pensar em educação ambiental, deve usar todos os elementos, todos os argumentos que a gente consiga para despertar o interesse das pessoas. E uma cobra como essa aqui, é claro, né? A gente tem aí, ó, a gente convida gente da arte, né? Foi uma orquestra sinfônica para falar lá em um evento também de meio ambiente, para falar, para se apresentar. Vai. Tem outros eventos aí, né? Aqui a gente estava com o pessoal da Liberdade FM, divulgando o evento que estava acontecendo, e eles participando lá também, com uma série de atividades ambientais. Aí a gente tem um teatrinho de bonecos, né? Que a gente utiliza também para falar, nesse caso, né? Para crianças mesmo. Vai, próximo. Várias atividades com idosos, né? Com deficientes físicos, com portadores de necessidades especiais. A gente desenvolve tudo isso que vocês estão vendo aí, é coisa que surge da proposição, da ideia de alguém aqui que a gente acaba estudando para tornar verdade. E em especial, quero agradecer ao pessoal de Belo Horizonte, eles foram muito importantes quando a gente estava começando, para nos mostrar o caminho das pedras, né? E hoje a gente desenvolve um monte de coisa, foi inspirado na experiência que a gente teve em Belo Horizonte. Mais um esse. A gente instalou lá agora uma fontezinha com uma cascata para melhorar as condições da vida da avifauna lá do parque, não só da avifauna, mas dos outros, mas em especial da avifauna, porque a gente tinha uma nascente lá dentro, mas com a ocupação do entorno, a nascente secou e os animais já estavam com dificuldade para encontrar água. E agora a gente pretende, além de fazer essa fonte para a dessedentação dos animais, a gente pretende instalar um sistema de bombeamento de água e plantar água no parque para ver se revitaliza a nascente também. Próximo, isso. A gente tem trilhas lá dentro, né, numa área de 300 mil metros quadrados dentro da cidade, tem um monte de trilhas dentro da floresta, e a gente procura explorar, desenvolvendo o interesse, né, o imaginário das crianças e o interesse científico também das pessoas. Então, as universidades desenvolvem uma série de pesquisas e trabalhos lá, e a gente recebe gente de todas as idades para fazer essas trilhas. Mais um. Tem vários outros, né? A gente mostra situações de degradação, isso aqui é no entorno, nas margens do parque, aqui já é dentro do parque. Mais uma. Isso, outras também, tudo mostrando as condições que estão lá. E agora nós chegamos na usina fotovoltaica. Para aqueles que têm interesse em buscar a instalação de alguma micro-usina, é interessante para os que não são da área, né, que eles entendam um pouquinho de como funciona a usina fotovoltaica, para que
planeje o local para recebimento dessa usina. No caso nosso, a gente conseguiu isso porque o parque era uma das opções que a gente já pensava na instalação de uma microusina fotovoltaica. Nós temos uma condição excepcional com relação ao sol, e essa água do telhado, essa caída do telhado que vocês estão vendo aqui, ela está voltada diretamente para o norte, que é onde que a gente consegue a melhor condição de insolação aqui em Betim, né, e normalmente no Brasil inteiro. E a gente teve essa condição aqui, nós instalamos essas placas, a instalação em si, ela durou 4 dias, uma coisa muito rápida, muito simples, para os que estão interessados, em especial os do serviço público, mas quem for representante de empresa ou financiador de empresa, eu vi que tem gente de setores de financiamento, então tem do BNDES, entre outros. Uma usina como essa é muito simples, você não requer nenhuma transformação no imóvel, então isso poderia ser instalado no imóvel alugado, não teria problema nenhum, porque isso pode ser retirado daí, mas eu duvido que o proprietário do imóvel, se estiver alugado, ele vai querer que tire, provavelmente ele vai custear, ele vai pagar pela manutenção disso aí, porque vai valorizar o imóvel dele, diminuindo o consumo de energia, a conta de luz dele e dos inquilinos, e certamente uma condição dessa aqui é muito simples. Vocês estão vendo, são pequenos trilhos que se instalam em cima das telhas do telhado, e coloca-se as placas em cima dessas telhas. Puxa-se os fios de ligação dessas placas e leva até a parte interior. Próximo slide, é isso? Isso, mais um slide, por favor. Isso. Esse aqui é o centro de comando daquela microusina fotovoltaica que vocês viram lá fora as placas. Esse tubo que vocês estão vendo que está saindo da laje e descendo para essas duas caixinhas, essa branca e essa azul, aqui está escrito chaves de proteção e inversor, esse é o sistema fotovoltaico, são aquelas placas, o fio que chega aqui nessas duas caixinhas. E dessas duas caixinhas sai essa mangueira preta da caixinha azul e vai para esse quadro de energia, que é o quadro de energia do imóvel, da casa, do galpão. É um sistema muito simples. Ele foi instalado, no caso desse aqui, foi instalado em 2014, até hoje não deu nada de manutenção. A única manutenção no sistema inteiro que foi necessária, fui eu mesmo que fiz pessoalmente. Eu subi em cima do telhado, joguei uma aguinha e passei uma vassoura, porque tinha acontecido nesses anos todos que passaram aí, a seca, ela levou a incidência de queimadas muito grande aqui na região e tinha muita fuligem de queimadas lá, em cima das placas. Só fiz isso, só joguei uma água, passei uma vassoura e o sistema está funcionando até hoje. Então, a manutenção de um sistema como esse é muito barata, muito simples de se fazer. Isso pode estimular o setor público em geral, né? Os funcionários, os servidores que pensam em instalar isso, e tomara que consiga mesmo com os outros benefícios, ainda tem o benefício da economia de energia, economia de dinheiro. Eu coloquei esses dados aqui na lateral, esse aí uma foto mais aproximada, mostrando o sistema como é fácil. Na lateral aqui, vocês estão vendo o retrato técnico da microusina fotovoltaica no CEA. São 22 placas. Na época, a placa de maior potência era essa de 270 watts. São placas da Canadian. E um inversor de fio 5,5 kW de pico. A produção prevista no projeto para esse sistema era de 660 kW mês. Mas, na prática, né, devido à condição especial que a gente tem lá, que o telhado está voltado para o sol, numa condição muito boa, nós já estamos com perto de 800 kWh por mês. Na época, em 2014, o preço de sistemas fotovoltaicos era bem diferente de hoje. Ficou em R$49 mil esse sistema instalado, e hoje esse sistema seria com um valor muito menor. Na época, com esses 49 mil, eu calculei o payback, o retorno do investimento, só com o valor da conta de energia, sem contar os aumentos da conta de energia que aconteceram, sem contar as bandeiras, o retorno do investimento seria em 7,8 anos. Hoje, a média do retorno do investimento está em 5,5 anos. Isso é uma coisa para se pensar. Mas
a gente conseguiu instalar isso aqui porque a gente já estava mais ou menos preparado. Por isso, fica uma dica para as pessoas que querem fazer, deixe alguns projetos prontos com a mensuração de custo, porque quando surge algum concurso, alguma disponibilidade de recurso, seja através de alguma compensação ambiental, seja através de alguma destinação especial do Ministério Público do Meio Ambiente, que busca projetos que já tenham possibilidade de instalação e tal, se a gente tem esses projetos prontos, fica mais fácil a instalação. Bom, eu acho que é isso, não vou me estender mais não. Se tiver mais alguma pergunta, seria um prazer respondê-los. Isabela, é contigo. Oi, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigada por compartilhar. Eu acho que é sempre bom ouvir de alguém que está aí cuidando das placas no todo dia, né? Que tem experiência prática. Eu acho que essa aqui é a ideia da gente trazer todo mundo aqui para o mesmo lugar de discussão e troca, né? Bom, nós vamos então passar agora para o momento de... Eu, na verdade, queria pedir desculpa pelo atraso, a gente já passou uns 8 minutos, mas se todos concordarem, nós vamos ficar mais uns 10 minutos aqui só para responder algumas perguntas que me parecem importantes, as perguntas que foram feitas, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta foi do Elton Reis Castro, sobre... deixa eu ver, ele é da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A pergunta dele foi: importante ação de usar critérios de eficiência no Código de Obras. Importante convergir essa ação com a atração e desenvolvimento de empresas que ofertem produtos e serviços, atendendo demandas geradas no segmento da construção civil. As cidades que já avançaram na integração dessas políticas e objetivos, Elton, vou responder com base no estudo que a gente fez no ano passado. Diogo, eu vou compartilhar rapidinho. É só um slide aqui? Bom, só um minuto, que aí eu acho que eu respondo a pergunta mais dados. Então, no ano passado, nós fizemos um estudo, né, em parceria com a GIZ. Esse estudo está publicado, posso passar para vocês o link dele, vai estar aqui na apresentação, para entender justamente se os códigos de obras, por vezes, eram ou não mais restritivos do que as especificações mínimas do programa Minha Casa Minha Vida para a faixa 1. Né? Como vocês sabem, a faixa 1 tem critérios, teve um avanço bastante significativo, né, em tentar tornar essas edificações mais eficientes e mais confortáveis. Então, aqui, alguns resultados que nós tivemos são, por exemplo, São Paulo não teve critérios mais restritivos do que o Minha Casa Minha Vida. João Pessoa pediu um pé direito mínimo de 2,60. Isso é interessante, né? Porque lugares muito quentes, o pé direito mais alto possibilita mais ventilação. Campo Grande falha nessa relação de piso-aberturas maiores. E Juí, no Rio Grande do Sul, 25 centímetros de espessura mínima das paredes. É mais restritivo, mas na verdade isso mostra que talvez seja um código de obras um pouquinho mais antigo, porque as restrições são outras. No Rio Grande, também no Rio Grande do Sul, pede 15 centímetros de espessura mínima de paredes, pé direito mínimo de 2,60 e fala especificamente sobre ventilação na cozinha. Bragança Paulista fala em 2,80 para dormitórios. Em Araguaína, no Tocantins, 15 centímetros de espessura e pé direito de 2,7. Né? Hoje, o Minha Casa Minha Vida, ele cita muito a questão da norma de desempenho. Né? O que é importante, que eu acho que você mencionou, né? Convergir essa ação com a atração e desenvolvimento de empresas que ofertem produtos e serviços. Isso tem a ver com, se um município sozinho de uma região aperta, vamos dizer assim, o Código de Obras, e não é um município, por exemplo, não é um município enorme que tem um poder de troca, talvez, de barganha, né, com o setor, a gente entrevistou muita gente nesse estudo, e algumas pessoas falaram que se você coloca a especificação mais curta aqui, os construtores vão para outra região, vão para o município do lado. Então, daí que ia ressaltar a importância da gente fazer a ação integrada, e como é importante os municípios de uma mesma região se integrarem, fazerem coisas juntos, justamente para criar um polo onde ali só se aceita qualidade elevadíssima.
né? Tem um levantamento também sobre códigos de obras feito na época das cidades eficientes, está no site deles, a gente fala um pouco sobre isso, sobre alguns critérios. Códigos de obras exemplares, como eu falei, né? Tem o Código de Energia da Califórnia, tem Código de Obras na França, que estabelece um indicador mínimo de eficiência para todas elas obedecerem. Eu vou mandar todos esses links para vocês e fico à disposição, mas é uma discussão muito, muito, muito válida, tá? Obrigada, Elton, pela pergunta. Próxima pergunta é do Júlio de Marco, da Prefeitura de Belo Horizonte, e é para a Cibele. Cibele, como está sendo prevista a inclusão de questões de eficiência energética no Código de Obras? Está sendo considerado algum incentivo para quem cumpre requisitos além dos mínimos? É essa a abordagem? Oi, boa tarde. Então, novamente, nós estamos começando a trabalhar, tá? Mas a ideia é que existam essas... Na verdade, os incentivos eles podem estar acontecendo, inclusive, talvez vinculados até a um IPTU verde, alguma outra questão, né, que pode buscar questões relacionadas à eficiência energética também. Mas, por enquanto, nós estamos nos preocupando mais realmente em tentar chegar a parâmetros, né, a definições realmente do que é realmente importante incluir, o que é interessante incluir no código agora como uma obrigação, para que a gente realmente comece a ter impactos efetivos na questão da eficiência das edificações. Então, por enquanto, a gente não tem muito a aprofundar ainda em relação a contrapartidas e em relação a essa questão toda, mas em breve, quando a gente estiver finalizando, com certeza vai ser um dos assuntos. A gente já discutiu um pouco sobre isso e agora temos que aprofundar um pouco mais. A nossa discussão hoje está mais nos parâmetros realmente do que realmente se adotar como um padrão que seja interessante, seja replicável, né, e que cause um impacto. Perfeito, Cibele. Muito obrigada. É importante mencionar, pessoal, essa semana até encerrou as contribuições para o PAI-Procel, né, que é o Plano de Alocação de Recursos do Programa Nacional de Conservação de Energia, e um dos projetos que consta é justamente sobre inserção de critérios de eficiência nos códigos de obras. Então, é um projeto para a gente ficar de olho, para a gente sempre conversando com a Cibele e aprendendo com o Florianópolis como que eles estão fazendo, né, criando esse grupo conjunto. Próxima pergunta é da Ana Caetano, da Prefeitura de Belo Horizonte, para a Andrea. Boa tarde. Há previsão de uma nova chamada para as cidades eficientes? Quais são os principais critérios para que uma cidade deve atender para participar do programa? Vamos lá. Ok. Não estou conseguindo colocar o vídeo, mas... bom, obrigada pela pergunta. Na verdade, tipo, como cidades, por enquanto foi colocado como uma continuação dessa primeira fase que foi realizada em 2018. Então, por enquanto a gente não tem uma chamada aberta, né, para novos municípios, mas sim é interessante saber, ou seja, de todos os municípios que estariam interessados em ter notícias sobre o projeto, então o que podem fazer é escrever, né, um e-mail para o projeto, para a gente colocar na lista de mails que a gente tem, pode colocar lá no site e ter um contato, então manda um e-mail, porque muitas destas questões que a gente está fazendo com Florianópolis, a ideia é que possam ser replicáveis para outros municípios. Então, tudo que a gente tem de resultados, essa foi uma das considerações com as cidades que trabalhamos até agora. Então, é para que possa ser replicado. Então, assim que nós tenhamos alguns outros resultados para mostrar, vamos fazer de uma forma mais ampla, uma forma mais aberta, e chamamos, né, todas as cidades que estejam no meio interessadas, assim como as ferramentas que a gente está desenvolvendo durante o projeto, também a ideia é que sejam, que possam ser usadas, né, para as cidades. Então, o melhor seria realmente mandar um e-mail e a gente coloca lá na lista. Perfeito. Muito obrigada, Andréa. Vamos continuar aqui as perguntas. Uma pergunta do Alexandre Esquinaz, da MITCID.
eu vou juntar ela com a pergunta da Larissa Oliveira, que é também para o GBC. Então, Maíra e Felipe, poderiam comentar um pouco mais sobre o arranjo institucional do acordo do GBC Brasil com o Estado do Paraná para Net Zero nas escolas estaduais? Quais aprendizados podem ser extraídos para que isso possa ser replicado em municípios que estão em estados que não tenham a mesma organização que o Paraná na integração estados-municípios? E, adicionando aqui, a pergunta da Larissa Oliveira, que é da Federação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais, também para o GBC. Como foi feito o acordo com o GBC e o Estado do Paraná para Net Zero nas escolas? Foi um acordo técnico de cooperação? Boa tarde a todos. Eu vou responder a pergunta porque o Felipe precisou se ausentar para outra reunião, tá? Então, em relação ao acordo, foi através da assinatura de um memorando de entendimento, tá? De um MOU, entre o governo do Paraná e o GBC Brasil, que foi assinado em setembro de 2019, para transformar as 212 edificações públicas em Zero Energy Building. Tá, então, o Paraná Cidade selecionou 6 municípios e formalizou o termo de adesão. Esses municípios foram Maringá, Paranavaí, Cascavel, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande e Balsa Nova. E as edificações, a maioria eram escolas públicas, mas também tivemos prédios administrativos, unidades de saúde, um aterro sanitário e 6 locais de lazer. Tá? E o payback estimado desses empreendimentos é menos de 3 anos, né? E o governo do estado do Paraná acabou concedendo 40% do investimento para a execução dessas 212 edificações, e os outros 60% vão ser obtidos pelas chamadas públicas da Copel. Eu acho que é isso. É importante ressaltar também que depois, acho que foi o Alexandre que perguntou, né, para as outras cidades, né, qual será o reflexo, né, em termos de experiência, né, depois desse memorando de entendimento assinado com o governo do estado do Paraná, já está refletindo em outras cidades, como a cidade de Balsa Nova, tá, que também contratou projetos para 50 escolas públicas, tá, adventistas na região, e o impacto será mais de 100 mil pessoas estudando e trabalhando em prédios autossuficientes em energia. Perfeito, Maíra. Muito obrigada. Encerramos, então, aqui a parte das perguntas, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação, a colaboração, a pergunta de todos. Esse é um tema que nos é muito caro, né? Posso falar para a Miticid, para a IQER, para as consultorias na Colômbia, e para o ICLEI também. A gente falar de edificações, a gente falar de realmente onde as coisas acontecem, é falar de pessoas, é falar de transformação de cultura e criação de uma cultura de uso racional dos recursos públicos. Então, fico muito feliz com esse webinar, agradeço a cada um de vocês pela participação e vamos mandar, sim, os slides a todos. Se vocês ainda ficarem com algumas dúvidas, por favor, nos mandem, que a gente pode estar respondendo por e-mail e tudo. E já deixo o convite aberto a todos vocês, temos o próximo webinar do LEDS Lab, que será no dia 23 de junho, também às 14 horas, é também uma terça-feira, e aí nós vamos falar mais sobre a questão de financiamento para os projetos de eficiência energética e energias renováveis. Muito obrigada a todos e uma ótima tarde. Valeu!